Aqui é Letícia Longe, sobretudo, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre história. E hoje é um dia, sim, esse vídeo vai ser um dia, assim, histórico, porque é o primeiro vídeo sobre a história do Brasil aqui no canal. Porque, assim, os outros vídeos, né, a gente tem vídeo sobre guerra, guerra mundial e tal, a gente fala um pouco do Brasil, mas, né, hoje a gente vai começar a falar um pouco especificamente do Brasil. E esse vai ser o primeiro vídeo sobre tenentismo. Eu não vou fazer os vídeos em ordem, só pra avisar, assim, porque eu vou começar com o tenentismo, vou falar um pouco sobre Era Vargas e o período democrático, depois eu vou adicionar a ditadura militar, eu posso falar da República Oligárquica, né? Tá bom. República da Espada, antes, beleza. Tá bom, Letícia, depois você fala. Ok. Então vamos começar a falar sobre o tenentismo, né? Que é o assunto desse vídeo. E o que foi o tenentismo? O tenentismo foi um movimento iniciado pelos militares, mais especificamente por marechais e tenentes, por isso tenentismo é isso, tá? E esse movimento iniciado por tenentes, né, pelo pessoal militar, ele vai ganhar um apoio ali da classe média, mas eles não vão conseguir que a classe média pegue em armas. Então isso vai dificultar um pouco pra eles, porque eles vão estar meio sozinhos nessa, né? E o que o tenentismo queria? Na verdade, o que eles estavam reclamando no tenentismo é que algumas coisas que estavam ruins no Brasil, né? E algumas coisas eram a corrupção no Brasil, a república oligárquica que ficava na mão das pessoas, dos latifundiários, eles queriam mudar isso. O voto, eles queriam que fosse secreto, queriam que a justiça fosse um órgão separado, pra ela ser um pouco mais livre, né, dessa coisa política. E eles queriam um salário melhor também. Isso em 1920, né? Na década de 20 ele vai começar as coisas. E eles começam a fazer um movimento mesmo, assim, um movimento rumo, assim, a uma revolta, tá? E eles vão convidar a população, que eles querem pegar em arma, que eles querem derrubar o governo, eles não querem a República Oligárquica, eles são oposição à República Oligárquica. E em 1922, no ano que teve uma nova eleição, né, que o atual presidente em 1922, até 1922, era Epitácio Pessoa. E Epitácio Pessoa, ele vai estar no fim do mandato e ele vai estar muito revoltado com os militares, porque os militares estavam fazendo críticas abertamente a eles, principalmente o Marechal Hermes da Fonseca. Então ele vai se irritar um pouco ali, né, e vai prender Hermes da Fonseca simplesmente porque o Hermes da Fonseca, ele vai reclamar dele publicamente. E o que eu ia falar? Além disso, ele fechou o clube militar no Rio de Janeiro. Só lembrando que a capital ficava no Rio de Janeiro até então, tá bom? E, bem, eu acho que do Hermes da Fonseca, do Epitácio Pessoa é isso. Em 1922 vão ter uma nova eleição, né? E nessa eleição vão ter dois candidatos. Um deles vai ser Nilo Peçanha, que vai ser o candidato a favor do tenentismo. E o outro candidato vai ser o candidato da República Oligárquica, que é a máquina comum. A máquina funciona muito bem, né? Da política do café com leite. Ele vai ganhar de novo, máquina da corrupção ali. E ele vai ganhar de novo a República Oligárquica. E quem vai ganhar vai ser Arthur Bernardes. E Arthur Bernardes é mineiro. Ele era governador de Minas Gerais e ele vai se candidatar a presidente pela República Oligárquica, né? Porque aquele revezamento de mineiros e paulistas. E ok. E a gente vai ter durante o governo, né? Durante como é que a gente fala propaganda política? Não vou chamar de propaganda política, mas não é assim o nome. Mas tudo bem. E ele vai usar muitas fake news, né? E durante seu mandato também ele vai usar muitas fake news pra diminuir os militares, pra dizer coisas que os militares estão fazendo para as pessoas pararem de apoiar o tenentismo. E a gente vai ter, assim, fake news em 1922, né? E nesse mesmo ano a gente vai ter, em 1922, a gente vai ter um movimento dos militares do Rio de Janeiro, que eles vão combinar de sair dos seus quartéis e vão até o Palácio do Catete. E isso pra derrubar, né, o governo, pra mostrar o poder deles, eles vão com as armas. E só que Arthur Bernardes, ele soube o que ia acontecer, né, e vai mandar tropas do governo pra reprimirem essa rebelião. E antes dela começar, ele vai reprimir e todos os quartéis desistem, menos o do Forte de Copacabana. O quartel do Forte de Copacabana, ele vai seguir persistente e ele vai na revolta que
havia sido combinada, né? E vai ser chamada de os 18 do Forte. Por quê? 17 militares do Forte de Copacabana vão sair em direção ao Leme para chegar ao Palácio do Catete com as suas armas. Porém, no caminho, um civil ele vai querer entrar e vai ser dado uma arma para ele, né? E ele vai ser encarado como militar, inclusive ele vai ser morto. Só vão ter 2 sobreviventes porque as tropas do governo estavam em muito maior número e massacraram, assim, né, os 18. E a gente tem hoje em Copacabana uma estátua em homenagem a eles, né? Mas o importante é dizer que a população, os tenentes, né, de outra parte do Brasil, eles ganharam força com isso. Eles perceberam que era possível fazer uma rebelião e contra o governo, porque aquela foi a primeira rebelião dos militares contra o governo oligárquico. Então, percebendo isso, outros estados do país vão começar a se mexer. Em 1923, a gente vai ter no Rio Grande do Sul os quartéis se organizando e eles vão sair para uma revolta também, que vai ser reprimida. E essa revolta é muito importante lembrar que ela vai ser liderada no Sul, né, por Luiz Carlos Prestes, que a gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouco. E vai haver de novo ali, vai ser reprimido completamente aquele movimento militar, e só que eles vão conseguir fugir pro interior. E em 1924, a gente vai ter isso em São Paulo. E é muito legal é interessante falar sobre isso de São Paulo, porque São Paulo é o berço da República Oligárquica, né? É ali que estão os latifundiários de café. E é a política do café com leite na República Oligárquica. Então, a gente está ali no berço da República Oligárquica tendo um movimento contra a República Oligárquica. Isso é uma coisa interessante. Assim como no Rio Grande do Sul vai ser reprimida a força ali em São Paulo, e eles também vão fugir para o interior e vão se encontrar ali no interior com os fugitivos lá do Rio Grande do Sul, com quem sobreviveu, né? E aí a gente vai ter uma união deles, né? Dos dois grupos, né? Tanto do Sul quanto de São Paulo. E a gente vai ter a Coluna Prestes, de 1925 a 1927. Liderado por Luiz Carlos Prestes, sim, aquele mesmo que fez Fugiu na mente. Fez a revolução ali no Rio Grande do Sul, que foi reprimida. E aí vai ter a Coluna Prestes, de 1925 a 1927. E eles vão andar 12 estados brasileiros e vão percorrer 24 mil quilômetros a pé, sozinhos. Numa coluna, né, assim, enfileirados. Por isso, Coluna Prestes. E eles vão tentar, né, eles vão se unir e eles vão tentar o apoio popular, mas a população não aceita muito bem esse negócio de pegar em arma, não era uma coisa muito brasileira isso aí, não. Então, eles não vão conseguir apoio popular e eles vão estar sozinhos nessa, contra as tropas dos governos onde eles passam e contra as tropas federais em qualquer lugar. Eles vão ser perseguidos a todo lugar que eles vão. E, enfim, em 1927, eles, de tanto fugir, eles vão desistir, vão se render e eles vão ser exilados, né? Cada um para o país ali da América do Sul. Muitos foram para Bolívia, por exemplo. E Luiz Carlos Prestes. Bem, Luiz Carlos Prestes, ele também vai ser exilado na Bolívia, né? E ele vai se sustentar ali trabalhando, mas ele também vai ter muito apoio do Partido Comunista Brasileiro. Do nada, Letícia, você tá falando aqui do Partido Comunista Brasileiro, do nada, eu tô falando do Partido Comunista Brasileiro. Mas existia um Partido Comunista Brasileiro e esse Partido Comunista Brasileiro estava se aliando ali a Luiz Carlos Prestes. E Luiz Carlos Prestes estava recebendo ali um apoio financeiro também deles, trocando cartas e tal. E Luiz Carlos Prestes, ele era ótimo em guerrilha rural, né? Mas ele precisava melhorar a sua guerrilha urbana. E com isso ele vai para a União Soviética aprender um pouco mais sobre guerrilha urbana. Foi. E ele volta em 1931 com a intenção de instaurar uma revolução comunista no Brasil. Porém, ele não teve número de adeptos suficiente e essa revolução não foi para frente. E a gente vai falar um pouco de Luiz Carlos Prestes também, que com esse negócio dessa coisa comunista e tal, de voltar a falar em Getúlio Vargas. E a mulher dele, né, a Olga, inclusive tem um filme sobre ela. Ela era alemã e ela vai acabar sendo presa e morta, né? Tem uma história dessa, mas enfim. Não é o que nós pensamos agora. Bem,
Sobre o tenentismo, é isso que eu tenho pra falar. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. E é muito importante que isso aqui seja só o começo. Então, continue aí nos vídeos do canal. E obrigada.